Sabe, a história da psicologia, ela é bem mais do que só uma lista de nomes e datas que a gente decora. Pensa nela mais como um grande caso de detetive, sabe? Cheio de pistas perdidas, evidências que foram alteradas e com uma pergunta central que nos guia. Como é que a gente chegou a entender a mente humana do jeito que a gente entende hoje? Bora mergulhar nessa investigação. Então, para começar essa nossa investigação, vamos dar uma olhada num quebra-cabeça bem curioso. Um que revela uma coisa muito profunda sobre como a gente enxerga o mundo e, mais importante ainda, como a gente estuda a mente. Imagina só a cena. Um campus de universidade, super movimentado, e de repente, passa uma pessoa vestida de palhaço andando num monociclo. A pergunta é, será que as pessoas notam? Pois é, esse foi o cenário de um experimento famoso do psicólogo Ira Hyman. Ele queria testar o quão atentos a gente realmente é. Parece óbvio, né? Quer dizer, um palhaço num monociclo, quem é que não iria ver? Bom, prepare-se porque os resultados são bem surpreendentes. E olha só isso! Tá aí a nossa primeira pista. A esmagadora maioria dos estudantes que estavam de olho no celular simplesmente não viu o palhaço. Passou batido. Esse fenômeno tem até nome, se chama cegueira por desatenção. Basicamente, a gente muitas vezes não vê o que está bem na nossa frente se a nossa atenção está focada em outra coisa. Mas agora vem a parte mais interessante. A gente pensa, nossa, que descoberta moderna. Só que não. Essa ideia de que a nossa atenção é limitada não é nem um pouco nova. Mais de 150 anos antes desses experimentos modernos, um psicólogo alemão já tinha chegado a conclusões muito parecidas. E essa descoberta, que ficou meio que esquecida, nos leva direto ao motivo da nossa investigação. É que é o seguinte, que entender esse passado, que é todo confuso, todo interligado, é a chave para a gente conseguir decifrar a psicologia de hoje. Não é só por curiosidade, sabe? É uma necessidade mesmo. Essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. A história não é uma coisa parada, um arquivo empoeirado. Pensa nela como um mapa. É esse mapa que ajuda a gente a navegar pelo presente tão complexo da psicologia, mostrando de onde vieram as grandes ideias e por que certas teorias, por exemplo, foram deixadas para trás. Então, o ponto crucial é esse, olha só. A psicologia é toda fragmentada. Não tem uma única, grande teoria que explique tudo. E a história? Bom, a história é o fio que amarra tudo isso. É ela que conecta todas essas partes diferentes, desde a neurociência até a terapia clínica, e dá um contexto, um sentido de unidade para tudo isso. Ok, então vamos voltar para o nosso trabalho de detetive. Porque, assim como num caso antigo, arquivado, as evidências que a gente tem do passado da psicologia muitas vezes são incompletas, distorcidas e às vezes foram escondidas de propósito. E aqui está o nosso maior desafio, sem dúvida. Num laboratório, um cientista pode repetir um experimento várias vezes para confirmar um resultado, certo? Com a história, isso é simplesmente impossível. A gente está trabalhando com o que sobrou: fragmentos, cartas, diários, relatos de outras pessoas, e muito disso se perdeu ou foi alterado com o tempo. E essas evidências somem por vários motivos, né? Às vezes a destruição é proposital. Pega o caso do John B. Watson, um dos fundadores do behaviorismo. Ele queimou tudo antes de morrer para controlar a própria história. Outras vezes as coisas são alteradas para proteger a imagem de alguém, como aconteceu com Freud. E às vezes a distorção é mais sutil, sabe? Acontece num simples erro de tradução. E esse exemplo é perfeito para a gente entender como a visão de uma pessoa pode moldar o que a gente lê hoje como história. A história que chega pra gente muitas vezes é uma versão editada, sabe? Cuidadosamente montada para apresentar uma pessoa ou uma ideia de um jeito específico. Olha só que exemplo fascinante. No alemão original, os termos que o Freud usou para falar da personalidade, ich, es e über-ich, são palavras do dia a dia, quase poéticas. O eu, o isso, o acima do eu. Mas aí, quando traduziram para o latim, virou ego, id e supereu. Termos clínicos, frios. Isso mudou completamente o tom humanista da teoria original dele. Assim como um crime não acontece no vácuo, a ciência também não. A psicologia foi e ainda é profundamente moldada pelo mundo ao redor dela. Para a gente entender a história, a gente precisa entender o contexto da época. E tem um conceito central para isso, que é o de Zeitgeist. É uma palavra em alemão que quer dizer o espírito da época. A ideia é que o clima geral de um tempo, social, econômico, político, influencia tudo, tudo mesmo, da arte à ciência. É esse espírito que determina quais ideias vão para frente e quais vão ser simplesmente ignoradas. E na história da psicologia, a gente pode destacar 3 dessas grandes forças que foram super poderosas.
Primeiro, as oportunidades econômicas. Segundo, o impacto gigantesco das guerras mundiais. E terceiro, o preconceito e a discriminação generalizados. Pensa só nas 2 guerras mundiais, por exemplo. Elas aceleraram de uma forma absurda o desenvolvimento da psicologia aplicada. De repente, surgiu uma necessidade enorme e urgente de ter psicólogos para avaliar soldados, selecionar oficiais e tratar os traumas de guerra, o que hoje a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. A psicologia teve que sair do laboratório e ir para o mundo real. Ao mesmo tempo, a discriminação que existia na sociedade limitou e muito quem podia se tornar psicólogo. Mulheres, pessoas judias, pessoas negras, todos enfrentaram barreiras gigantescas para conseguir estudar e trabalhar na área. E isso não só foi uma injustiça que barrou mentes brilhantes, como também acabou moldando o tipo de pergunta que a psicologia fazia, ou melhor, o tipo de pergunta que ela deixava de fazer. E tudo isso nos traz à pergunta final da nossa investigação. A história acontece por causa de indivíduos geniais? Únicos? Ou ela é só um produto inevitável do seu tempo, do espírito da época? Basicamente, existem 2 grandes teorias sobre isso. De um lado, tem a teoria personalista, que é aquela ideia do grande herói, sabe? Ela diz que o progresso depende do trabalho de pessoas geniais. Sem elas, a história seria outra. Do outro lado, tem a teoria naturalista. Para ela, o que manda é o Zeitgeist. A cultura prepara o terreno, e se uma certa pessoa não tiver aquela ideia, outra pessoa vai ter, porque a hora era certa para aquilo. E olha, existem muitas evidências que apoiam essa segunda teoria, a naturalista. Na história da ciência, a gente vê vários exemplos de descobertas simultâneas. São casos de cientistas em lugares diferentes do mundo que nem se conheciam, chegando na mesma ideia na mesma época. É quase como se a ideia estivesse flutuando no ar, só esperando alguém para pegá-la. E assim, o nosso caso continua meio que em aberto. Afinal, a psicologia é moldada por grandes mentes? Por heróis que mudam o rumo de tudo com a sua genialidade? Ou será que esses heróis são, na verdade, apenas o rosto de forças culturais e intelectuais muito maiores? Um produto inevitável do seu Zeitgeist? A verdade, como quase sempre, deve estar em algum lugar aí no meio. E é justamente essa tensão que torna o estudo da história algo tão fascinante.